Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019, terceira semana do Advento. A cor litúrgica vai ser a roxa. Vamos iniciar então a liturgia da palavra fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Diz o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 23, com o refrão: O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou livre sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó chave de Davi, que abris as portas do reino eterno, ó vinde livrai o cárcere e o preso sentado nas trevas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 1, versículos 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Um anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu só vou fazer a indicação do evangelho de hoje, Lucas 1, versículos 26 e 38, com o evangelho de ontem, Lucas 1, versículos de 5 a 25. Na realidade, a Arcanjo Gabriel apareceu ontem, né, na leitura, para o sacerdote Zacarias, não profeta, para o sacerdote Zacarias, casado com Isabel, para anunciar a vinda de São João Batista. Então vem antes, né? Anuncia no mínimo seis meses antes da gravidez, da anunciação de Nossa Senhora. E aí hoje a leitura, o Arcanjo Gabriel vai e fala com Nossa Senhora. Aí o que acontece? Ontem, na leitura, se observarmos a leitura de ontem, Arcanjo Gabriel fala bastante para Zacarias, dizendo que, além de Isabel, sua esposa, ficar grávida, falando
né, da vontade de Deus, o que esse menino poderia ser. E Zacarias responde de uma forma meio mal educada, não é só incrédulo, ele fala meio que, mas como? Zacarias tem uma reação totalmente diferente de Maria, se verificarmos na leitura de hoje. Porque no versículo 18 do Evangelho de ontem, capítulo 1, versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Ou seja, Zacarias via, então, apesar de ser sacerdote há muito tempo, ele via as coisas ainda no plano racional, plano da terra, plano humano. Né? Uma coisa interessante. Gabriel falou um monte, né? Ele fala bastante, né? E ainda o anjo fala antes, não tenhas medo, Zacarias, né? O anjo fala com alegria, faz a anunciação, o anúncio, né, do nascimento de São João Batista com muita alegria. Mas Zacarias trata com incredulidade, meio que de um desprezo, para não dizer assim, talvez, será? Como? Capaz? Claro que não. Ainda dando certeza do contrário, ou seja, não tenho certeza que ela vai ficar grávida. Não acredito nas suas palavras, anjo. E Gabriel fica muito, muito brabo, né? Então volte para a leitura de ontem. Ele tem que, tanto é que o anjo, no versículo 19, responde: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Ou seja, foi o próprio Deus que pediu ao anjo dar e comunicar a notícia a Zacarias. Zacarias desprezou. Você pode dizer que é outra coisa, mas é uma reação humana de Zacarias negativa. E por conta disso ele fica mudo. Né? Enquanto não nascesse São João Batista, ele não poderia falar. Então ele passou 9 meses mudinho. E na leitura de hoje, o que o arcanjo Miguel faz, né? Pelo menos aqui na leitura de Lucas, diz, versículo 28, o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se vocês observarem outras passagens, né, dentro do Evangelho, Marcos, Mateus, São João, a atitude do anjo é de fazer uma inclinação. Salve, ó cheia de graça. O próprio anjo faz uma inclinação para Nossa Senhora. Aqui não. Aqui Lucas não escreve isso, não está explícito, mas o fato do arcanjo Gabriel chegar nela e dizer: alegra-te, cheia de graça. Então significa que o anjo tem respeito por Nossa Senhora e dá a notícia. E Nossa Senhora fica perturbada, sim, fica espantada, fica surpresa e não fala muita coisa. Pensa, e a única coisa que sai das palavras dela Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, um questionamento louvável, tanto para a idade dela, para a surpresa dela, e ela sabia que para ter um filho ou um bebê deveria conhecer, estar perto, estar convivendo com um homem casado, estando casado, maritalmente casado. Aqui conhecer homem, eu já falei em alguns áudios anteriores, no sentido judeu, conhecer não é conhecer de você bater papo, bater o olho, paquerar ele, já saber quem ele é, ser amigo dele, não. Conhecer é conhecer carnalmente falando. Esse é um termo para nós, assim, fora do circuito judaico, das tradições judaicas, é estranho. Mas o conhecer aqui é realmente ter um conhecimento íntimo mesmo, carnal, no plano já marital do matrimônio, tá? Qualquer coisa converse com o seu padre, com o seu pároco, ou uma pessoa entendida na parte de Bíblia que ele deve falar isso. E aí o anjo vê, que Maria é pura, é cheia de graça, e ele responde com delicadeza, conforta ela.
Então vem a reflexão para o dia de hoje, né? Que é o ponto mesmo. Muitas vezes agimos como Zacarias ou tentamos pelo menos arranhar essa realidade de Nossa Senhora. A gente pode até fazer a pergunta, mas é melhor ficar em silêncio. Melhor. Né? É possível sim fazer a pergunta, mas, Senhor, desculpa, eu não acredito. É melhor ser sincero, mas não desprezar, colocando impedimento. Que aí foi o que aconteceu com Zacarias. Ele não acreditou de pronto, não acreditou mesmo. E é um anjo que veio para ele, enviado do Senhor. Não acreditou. Então, quantas vezes que a gente às vezes recebe uma palavra, às vezes a gente está na batalha, numa oração, não observamos os sinais que Deus nos envia, né? Outra coisa que eu gostaria de pontuar, já vou aproveitar e fazer nesse áudio mesmo. Vivemos num mundo cheio de informações. E às vezes a gente quer receber uma palavra, né, de um programa, por exemplo. Quantas vezes que eu já não recebi uma palavra do Senhor no meio do programa Sorrindo para a Vida, o Amor Vencerá, mas foi uma fase necessária que eu necessitava ouvir. Aquilo caiu bem para mim. Né? Depois não aconteceu mais isso. E aí eu comecei a fazer intercessões, né, pedindo, Senhor, que essa pessoa esteja ouvindo, se essa pessoa está ouvindo. Às vezes, que nem hoje, aconteceu mesmo, hoje é quinta-feira de adoração, estou gravando na quinta, esse áudio de sexta, teve a quinta-feira de adoração, acompanhei pela Canção Nova, e a moça, a pregadora, falou o nome completo de uma menina, não o sobrenome, só o primeiro nome, mas só o fato de ter falado o nome, a gente precisa dar uma ajudadinha, né? Eu penso, né? Assim, por favor, ajuda essa mãe, esse pai que está colocando essa menina aí, que foi falado o nome, para que acredite, porque às vezes vem a dúvida, lógico que vem, mas não podemos ser que nem Zacarias, né? Então, e além disso, né? Vou avançar um pouco mais nessa segunda reflexão. Muitas vezes a gente vai buscando pregadores e buscando retiros e buscando momentos de cura e libertação e missa com cura e libertação e vai no padre X, vai no padre Y, fala que aquele padre Z é mais ungido e vira aquela bagunça. Né? Esses tempos aconteceu uma situação em que a pessoa está um pouco chateada, está um pouco atribulada, entrou numa confusão mesmo emocional muito grande porque estava acontecendo umas coisas ruins aí na vida dela. Coisas externas estavam atingindo ela e ela já estava um pouco fragilizada interiormente, então a coisa virou uma coisa. E ela estava fazendo um direcionamento espiritual com um padre. Eu sabia que ela estava fazendo. E de repente ela falou que ia fazer direção espiritual com outro padre. Aí eu tive que ser um pouco incisiva e falar, minha pessoa querida, não faça isso. Você está com um padre fazendo direcionamento espiritual mesmo, que por vários motivos está um pouco longe, é difícil de conciliar horários e tal, mas permaneça fiel no sentido, fique com esse diretor. Não vá partir para um diretor 2, 3, 4, não é assim que funciona, porque aí vira uma bagunça mesmo. E quando a gente está numa vida confusa, nas atribulações, todo mundo tem, um momento de dor física, uma doença, uma confusão, a gente acaba querendo ouvir de todo mundo, de várias pessoas. Não é legal, tá? Então, eu sei que não faz parte da liturgia de hoje, mas o que acontece? Às vezes acontecem umas interferências, às vezes a gente já está definido uma pessoa para ser nosso diretor espiritual. Às vezes acontece da gente perder esse diretor espiritual porque é padre diocesano, às vezes um diácono foi transferido. Aconteceu 1 milhão de situações, a pessoa não está mais disponível para que você possa estar indo até ele. Né? No caso eu falo de um padre. Bom, mas vamos supor que seja uma pregadora, uma pessoa de muita fé. Aconteceu dela ir embora, a gente chora, fica triste, lógico, fica desamparado, fica órfão mesmo. Mas a gente tem que entender, e nessas horas, né, por isso que a leitura da vida dos santos é importante, né? É o caso da Santa Faustina, teve outras santas também que tiveram seus diretores espirituais retirados, né, porque foram transferidos, aconteceu uma coisa, não dá para se deslocar dele, para a gente se voltar para Jesus e, se for da vontade dele, que ele nos conceda a graça de um outro diretor espiritual para aquele momento específico.
né? Às vezes pode até ser um padre que a gente foi lá na confissão e ouviu uma boa palavra, já me aconteceu isso também. Mas está me acontecendo umas outras situações assim de gente dando pitaco, sabe? Na minha vida, eu sei que não é por maldade, não é isso, tem boas intenções. Mas às vezes também acontece essas situações de pessoas muito bem intencionadas, às vezes gente da família, às vezes são pessoas até que fazem parte do pastoral, fazem parte da igreja, tudo, dão uma palavra pra gente, mas vamos supor que você já tem um direcionamento espiritual com alguém, essa pessoa já tirou um fardo das tuas costas, você pode agradecer e dizer, olha, quando for o momento oportuno e tudo, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque é o que aconteceu comigo recentemente. Então, eu já procurei a direção espiritual. Eu estava com um problema, uma situação que estava me dando um pouco de agonia, né? Não vou revelar porque não vem ao caso, mas vamos supor que também seja o seu caso. Né? Você vai fazer direção espiritual, aí você vai, graças a Deus, é tirado um peso das tuas costas. Aí a gente meio que se conforma com a realidade com a qual vivemos. Por quê? Porque, né, existe todo um direcionamento. Na hora o diretor espiritual fala algo que realmente toca o teu coração, aquilo era realmente o que eu sentia, mas ao mesmo tempo ficava na dúvida. Então aquilo corroborou com aquilo que eu já percebia, mas não tinha certeza, porque, puxa, será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é a teologia da minha própria cabeça, minha própria vontade? De repente, mas é assim tão simples, né? Às vezes vem essas dúvidas. Então precisa de um direcionamento espiritual, aí no caso um padre de confiança. Só que às vezes acontece interferências externas de pessoas bem intencionadas dizendo, mas e daí, tua vida vai ficar assim? Aí dá vontade de falar, pessoa caríssima do meu coração, nem adianta vir com essa tentação em cima de mim, né? Porque já tive o direcionamento, já tirei o peso, já aceitei essa situação, agora estou aceitando muito mais, é pela vontade do Senhor sim, senão não estaria nessa situação. Né? Não tem aqueles amigos, desculpa, mas não tem aqueles amigos que, ai, vamos sair logo, vamos mudar essa tua vidinha, tipo, as pessoas se incomodam com a sua vida. E aí você vai observar a vida delas tá um caco. Tipo, a minha tá um caco, mas a vida da pessoa tá 3 vezes caco. Sabe? E ainda tá querendo fazer fuga. Tipo, tá querendo levar você dentro da neurose, paranoia dela. Então, cuidado com esses amigos e não misture as coisas. Tipo, se você tem um direcionamento espiritual, que bom. Se não, reze para que apareça essa pessoa, esse padre, um diácono, né, mais experiente, mais de idade. Outra coisa, às vezes, e ouça também os sinais de Deus, às vezes o direcionamento espiritual acontece num momento de confissão, aí você não tem como voltar para aquele padre, mas acolhe aquilo, dependendo é aquilo que vai tirar um peso enorme da tua vida, te dá realmente esse direcionamento, né, a conformidade no bom sentido, no lado positivo da coisa, para seguir melhor, sem muita culpa, sabe? Porque já me aconteceu algumas situações assim, a pessoa acha que minha vida tá uma droga, né? E acha que eu sou obrigada a fazer um monte de curso junto com ela, um monte de coisa junto com ela, sendo que eu não quero fazer nada com ela, porque essa pessoa, como já me aconteceu, isso posso revelar, uma amiga casada com um filho pequeno, falando mundos e fundos que tinha projetos para fazer, um canal, uma coisa qualquer e por aí e tal. E eu vendo ela assim, tipo, tá, por que ela tá fazendo fuga? Se ela tá bem casada, então, aí que tá a coisa, né? Aparentemente ela está bem casada, ela tem um filho dessa relação, ela teria que se dedicar a essa vida, né? Entrar em conformidade e em comunhão com o marido dela e não entrar em comunhão comigo com as loucuras que ela tem. Se ela me ouvir, né? Deus me perdoe, mas eu até lembrei dela hoje. Eu tô rezando na intenção dela, porque me pareceu uma pessoa muito frustrada, né? Tipo, puxa, tanta gente querendo ter um casamento bom, com um marido bom que ela tenha, um rapaz é bem bacana, um filho para selar essa união, e deu a impressão que ela tá querendo fugir porque não tá satisfeita. Aí não dá, gente, né? Ela não é católica. Então, mas assim,
o matrimônio, o casamento é mais importante do que qualquer amizade, qualquer loucura de fazer um canal, fazer no YouTube, fazer um projeto paralelo de trabalho. Eu acho que é possível você conciliar o trabalho, lógico, que é trabalhar para até, né, para desestressar um pouco, lógico, como um hobby, pode, lógico, mas é necessário pesar aqui. O que é mais importante no caso da vida da minha amiga? É o casamento. E se eu fosse casada também? Eu tenho minhas responsabilidades particulares e agora eu já pus o peso certinho no que eu não posso simplesmente chutar o balde cheio porque eu não gosto, porque realmente é uma situação que às vezes não é muito agradável para mim, mas é preciso conformidade. Eu precisei me conformar sim, porque é minha realidade, né? Então eu estou apenas dizendo isso porque me aconteceu essa lembrança hoje de gente que vem apitar, dizendo que... E botar o dedo mesmo de acusador, tipo, você tá achando o quê? Que tua vida é assim e tal. Vem viver essa vida então, né? Eu vivo um mandamento. Um dos 10 mandamentos eu tenho que viver sim, apesar de não ser casada. Eu vivo, porque foi a orientação que eu recebi. E eu não tenho como mudar isso por enquanto. Até porque eu não daria conta de eu começar alguma coisa, algum projeto externo, um trabalho que me exige 8 horas fora, né? Sendo que eu tenho outras obrigações, né, dentro da minha casa. Então é isso que eu estou falando, não estou justificando. Estou apenas dando para você a ideia de que ser conforme, estar em conformidade, se conformar com uma situação, dependendo da situação, procure fazer um direcionamento espiritual, ver se realmente essa conformidade é válida ou se realmente é uma preguiça mesmo. Aí a gente tem que trabalhar, né? Eu e você temos que trabalhar isso. Mas se há sinais de que não, esse é o caminho mesmo, eu tenho que me conformar diante desta realidade, porque esse é o que pesa no meu momento atual, estado civil, ser mãe, ser filha, ser neta ou ser esposa, entende? Veja o que é, o que pesa mais. Cada um de nós tem o seu fardo, tem sua cruz mesmo, tem seu trabalho aqui na terra. E não falar será, né? Então é isso. Bem, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira a todos. Desejo a todos a paz de Cristo, no Sagrado Coração de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que está para nascer. E que Nossa Senhora nos leve, né, até o Senhor nosso Salvador, Senhor Jesus, seu Filho divino. Paz e bem.